Eu falo que pra falar de sexo, se você não falar na brincadeira, na descontração, acaba que não rola muito, né? Ainda mais, eu tenho que falar isso, porque assim, é uma coisa que me irrita muito, é nós mulheres, né? Porque mulher, falar de sexo já é visto com maus olhos, né? É um grande tabu mulher falar sobre sexualidade. Com certeza. E hoje aqui, gente, tem 2 mulheres aqui nessa mesa que vai falar muito sobre sexo, então aguentem, tá? Eu tô perdida aqui. Nath, falando um pouco sobre você, antes da gente entrar no ponto sobre sexo Ponto G, e não, técnicas, e ponto G e tudo mais, de onde surgiu essa sua liberdade para poder falar sobre sexo? Qual foi seu start? Porque assim, as pessoas te conhecem mais como Nath ou Nath do Papo Aberto? Nath. Nath? E como surgiu o Papo Aberto? Tem muita gente que nem sabe, tem muita gente que fala assim, que ainda não conhece a marca Papo Aberto, por isso até que hoje as redes sociais é Nath Papo Aberto, porque muita gente não achava a rede social porque ficava procurando a Nath. A gente teve recentemente uma gerente que falava muito da gente aqui em Ribeirão e falava assim, não, nunca vi, não conheço essa empresa e tal. Falava assim, essa aqui. Eu falei assim, nossa, super sigo ela e não sei o quê. Então, ficou muito mais conhecido a Nath do que a empresa Papo Aberto. E a gente quer os dois, né? Na verdade, eu gostaria muito mais da empresa ser mais conhecida do que a pessoa física, a Nath, né? Mas acabou mesclando, assim. Agora, respondendo a sua primeira pergunta, quem me deu esse dom foi Deus, filha, porque só ele pra falar assim, desde pequena é bocuda mesmo, entendeu? Fala o que quiser. E não, eu ia falar os meus pais, mas na verdade, assim, a minha mãe, ela sempre foi mais tímida, veio de uma família mais recatada, né? Assim, tradicional, né? Não é nem tradicional, é mais mais chucra, assim, sabe? Meu avô era mais chucrão e tudo mais. E o meu pai já veio sempre com uma liberdade muito de tudo, né? Então, ele sempre foi aquele cara que me deixava fazer tudo com regras, com limites, mas ele sempre depositou muita confiança em mim. E isso tinha a ver com sexo também. Então, por exemplo, a primeira vez que eu transei, que eu tinha um namorado e tal, né? Muito tempo atrás, amor, você já sabe, beijo, te amo. Eu lembro de eu conversando com meu pai que veio com aquela conversa sobre sexo, camisinha e etc. E aí eu falei assim, pai, relaxa, que a hora que eu for transar com um fulano, você vai ser provavelmente a terceira pessoa a saber. Aí ele, terceira pessoa, eu falei assim, o primeiro vai ser o cara, né? Eu espero. O segundo vai ser a fulana, que era minha melhor amiga na época. E o terceiro vai ser você. E dito e feito. Ele foi a terceira pessoa. Tudo bem que eu tive um pouco de cagaço pra contar pro meu pai. Então, na época, meu namorado sentou assim. Aí eu falo, foi muito macho, né? Sentou assim na minha cama, assim, com o sogrão, assim. Imagina, ele tinha 17 anos, eu tinha 16. Aí ele chegou e falou, então, né? Tô comendo sua filha. Mentira, não chegou assim. Não falou assim. Não foi assim, mas falou e tal. E aí minha mãe teve um pouco de surto, meu pai também não foi tipo, nossa, que legal, e aí, né? Vocês já fizeram de 4? Não foi bem assim. Mas ele foi bem tranquilo. Então, essa parte da sexualidade sempre foi muito tranquila pra mim conversar com o meu pai, por exemplo. E depois, hoje em dia, com a minha mãe também, apesar dela ser mais fechada. Tanto que, assim, você pergunta pro meu pai, por exemplo, o que a Natália faz? O que ela vai fazer? A Natália, nossa, ela fala esse trem aí de sexo. Nossa, boa menina, que não sei o que. Eu falo, pai, vê como você fala, senão vai pegar um pouco mais. Entender errado, né? A minha mãe já fala, ela é empresária. Ela é empresária, tem um e-commerce, sabe? Aquelas lojas na internet, assim, ela não fala muito. Então, tem uma diferença. Mas eu acho que isso sempre foi muito natural. Acho não, tenho certeza. Sempre foi muito natural pra mim falar sobre sexo, sobre sexualidade. Então, quando eu montei a empresa e que meio que ela surgiu, assim, foi muito tranquilo. Foi uma coisa que eu sempre falei, que eu sempre gostei, não só de fazer, mas como de falar, de conversar sobre, dar uma opinião para uma amiga, às vezes, né, que é mais fechada e etc. Então, foi muito natural, assim. Você estudou? Estudei. Eu comecei faculdade de administração, aí eu olhei e falei assim, não é pra mim isso aqui. Porque meu pai tem uma empresa de muitos anos aqui na cidade e tal, uma empresa, assim, de quase 100 anos. E aí eu falei, tenho que continuar, né? Depois isso vai ficar pra mim, pro meu irmão, tem que continuar. Aí entrei na faculdade. Tipo, nem uma faculdade super USP, não. Tipo, uma faculdade paga mesmo. Só que eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção. Tanto que eu falei que eu tô sem meu remedinho hoje, né? Então eu volto, não sei o que, desconcentro. E aí na primeira sequência de provas que teve, eu falei assim, fui ruim. Não vou passar nisso aqui não. Primeiro semestre. Aí larguei.
Aí eu falei, meu pai, não era isso que eu queria. Mas na verdade eu tava com medo de ter ido mal. E eu tinha ido super bem. Depois eu peguei as provas, mas aí também não era o que eu queria fazer. Depois logo eu engravidei do meu mais velho, de 13 anos. E aí falei assim, ai, que bom, agora eu tenho uma desculpa pra não estudar. Crianças que não estão assistindo esse podcast, obviamente, porque ele é pra maior de 18 anos, não façam isso.